Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets e hoje vamos dar mais um passo, como diz o canal Step by Step, e vocês vão dar outro, que é colocar like, subscrever o meu canal, reencaminhar para os vossos contactos e vamos lá aqui dar mais um bocadinho de informação. Bem, a conclusão que nós chegámos no vídeo anterior foi de que a pergunta era, aquele indicador, fizemos a primeira comparação e a primeira comparação foi os Pivot Point versus o CCI. Bem, o CCI não levou o melhor sobre os Pivot Point porque o nosso modelo Excel provou ser mais eficiente. Lá está, olhos que não veem, coração que não sente, para falarmos de uma gestão de longo prazo e assim é. E isso só nos traz aqui uma coisa para pensarmos sobre ela. De facto, vale a pena estarmos sempre a levantar, a ver à noite, a ver como é que está os futuros daquele ativo, como pode ser o café, o petróleo, o ouro. Será que vale a pena viver-se essa intensidade, viver-se com essa intensidade, essa ansiedade? Não vale. Não vale, e a lição do vídeo anterior foi precisamente essa. Ganha-se eficácia numa chegada de informação, mas perde-se eficiência porque nos precipitamos, ficamos muito emotivos. Os mercados cobram-nos quando tentamos usar as emoções. Bem, para um passo à frente, como diz o meu canal Step by Step, aprendemos essa lição e damos mais um passo, e o passo de hoje vai ser, vamos aqui então fazer outra análise comparativa. Bem, o Pivot Point e o CCI não são propriamente substitutos, até se poderiam complementar, mas aqui não foi uma boa ajuda. Aqui é como aquela pessoa que nos está a ajudar quando estamos a armar uma despensa muito pequenina, cabe lá uma pessoa ou até duas, mas se tiverem as duas atrapalham. O melhor é não ajudar, não é? Porque às vezes mais importante do que ajudar é não desajudar, e às vezes há coisas que desajudam em vez de ajudarem, não é? Então, posto isso, vamos tirar os pontos pivô que já nos mostraram que são que ganharam, prevaleceram, mas queremos analisar o CCI porque mais vale termos um indicador que nos ofereça algo que de maneira isolada nos traga resultados, e só juntaremos, que essa é a lição do vídeo de hoje, só juntaremos um segundo indicador quando esse com o anterior, os dois juntos complementam e tornam eficientes. Ou seja, os Pivot Points já por si são eficazes. O CCI também mostrou e mostra que é eficaz. Mas os dois juntos perdem eficiência, trazem eficiência ao modelo por nós aqui desenvolvido. Vamos agora procurar mais informação e vamos nos debruçar sobre a média móvel. Vamos experimentar a média móvel. Bem, para já, olha, nós temos a SMA, a média móvel simples, que nós já falámos, está no meu canal, vão lá abaixo, ABC dos gráficos e por aí fora, e temos aqui uma média móvel. Bem, o que é que a média móvel nos traz? O que é que a média móvel nos diz? A média móvel é a média do preço. Mas a comparação que nós queremos aqui hoje fazer é a seguinte, e essa é uma análise e eu não vos quero consumir muito com ela, é esta. Bem, ela está aqui em 50, mas atenção ao detalhe. Então, o CCI está aqui em 14, que aliás, que vocês sabem que o podem mudar para 50 também, igual. Bem, e realmente vocês já chegaram e já descobriram onde é que eu quero chegar. É que se ele estiver na mesma média que está a média móvel, se o indicador estiver na mesma média que está a média móvel, ele oferece-nos a mesma informação. Reparem no detalhe. Quando está por cima da média, o indicador está por cima da linha 0. Quando está por baixo da média, o indicador está por baixo da linha 0. Aqui recupera, quase igual que o preço, por cima da linha 0, por cima da média. Aqui perde, ok? Bem, vamos voltar à origem. E cá está. E o mesmo será algo muito idêntico. Agora vamos fazer exatamente o mesmo exercício e vamos pôr aqui 14 também. E pronto, e a informação que nós temos é um bocadinho mais nervosa, um bocadinho mais ansiosa, mas é basicamente a mesma. Sempre que perde a média é porque o indicador está a perder também, sempre que supera porque ele também está a superar, ok? Até aqui nada muda.
Uma outra comparação que nós podemos fazer é com a EMA, a média móvel exponencial. Mas nós até vamos pôr aqui em branco e vamos tentar perceber que a diferença não é muita ao ponto de querermos perceber se nos oferece eficiência ou não. Onde é que nós podemos ver aqui alguma diferença? Na exponencial é que a média simples aqui está por cima da exponencial. Aqui a média exponencial, quando os preços, lá está, começam a oferecer maior rendibilidade, é como a maravilha do juro composto, ela sobrepõe-se, e sempre que o preço perde força, portanto a conclusão que nós temos é que quando o preço perde força, a média móvel simples sobrepõe-se à média móvel exponencial. Sempre que o preço tem força, a média móvel exponencial sobrepõe-se em relação à média móvel simples. Então, basicamente, o que a média móvel exponencial nos diz é que ela se antecipa em relação à simples. A exponencial, na fase ascendente, está por cima da simples, e na fase descendente está por baixo. Isto quer dizer que se antecipa, que está na frente. Então, oferece-nos aqui alguma informação que nos pode levar a tentar perceber se realmente nos oferece aqui alguma ansiedade que nos leva à precipitação, que é aquilo que nós aprendemos no vídeo anterior, que essa precipitação nos tira alguma eficiência. Bem, qual é que é a conclusão que eu acho que é importante tirar daqui, que é a parte que eu considero realmente relevante? É que se temos aqui média móvel de 14 e temos CCI 14, então eu diria que o CCI não faz absolutamente falta nenhuma. Porque aquilo que nos diz o CCI, aquilo que nos ajudava, era que temos aqui uma zona de sobrecompra e uma zona de sobrevenda, e que poderíamos substituir com um estocástico ou com um RSI, já poderemos eventualmente vir a fazer essas comparações ou até desafios que os façam vocês mesmos. Mas, digamos que quando há duas ferramentas que fazem exatamente a mesma coisa, há uma delas que sobra. Imaginem que vocês têm uma fábrica, têm duas máquinas de cozer, é uma fábrica de testas, têm duas máquinas de cozer, neste caso, peço desculpa, têm só uma máquina de cozer e têm duas pessoas. E as duas sabem cozer. E o ideal é que uma saiba cozer, mas que a outra seja o vendedor. Portanto, enquanto uma está a cozer peças de roupa, a outra está a visitar o mercado, está a visitar potenciais clientes para vender as peças de roupa que o outro está a cozer. Se aquela fábrica tiver duas pessoas que cozem, se aquela casa tiver duas pessoas que cozem, então essas duas pessoas que cozem, há uma que sobra. Se aquela fábrica tiver dois vendedores e nenhuma que cose, então há uma pessoa que sobra. Ok? Então, basicamente, essa parte é a tal parte que está aqui a mais. E aquela conclusão a que nós chegamos é que temos aqui a média móvel, e esta média móvel está-nos aqui a mostrar que dá a mesma informação, então vamos passá-la novamente para 50. Ok? Vamos passá-la aqui para 50 e aquilo que nos acontece é que qual é a informação que nós temos aqui? Bem, que era onde ela estava. Até podemos afinar para 40. A conclusão que nós chegamos é que de facto a média móvel pode-nos trazer aqui alguma utilidade, na medida em que o preço se colocou por cima realmente desta média móvel e que a partir deste momento, sim, que fideliza com aquilo que nós verificamos aqui, veja-se aqui, aquilo que verifica realmente aqui, veja-se aqui, ok? Preço a subir, ok? E que condiz com esta média, ainda assim, é verdade que a perda da média móvel igual que verificamos quando comparamos isto com os pivot point, aqui realmente a perda da média móvel dá um sinal de que há um nível de sobrevenda tão elevado, nível este de sobrevenda tão elevado que faz mostrar que este preço desta, digamos, zona de sobrevenda, esta zona de sobrevenda que realmente se encontra ao preço abaixo deste nível. Então, mostra-nos, de facto, aqui fica a pergunta, bem, mas ansiosamente eu tiraria esta posição daqui? Tiraria a posição daqui?
ao mantê-la aí. A verdade é que a tentação mandar-nos ia tirar. Mas esta linha, porquê? Porque este nível aqui é perdido. Mas a verdade é que esta tendência do longo prazo continua cá, continua vigente. Portanto, a média móvel torna-se mais suave na medida em que não se deve usar com o mesmo período que se usa aqui, ok? Porque nos mostra se o preço está em tendência, de facto, mas esta linha, esta pendente, é aquela que não nos faz realmente perder eficiência e ser, de alguma maneira, digamos assim, precipitados. Eu diria que esta era a conclusão que tirava daqui. Agora, é verdade que há outro modelo que se poderia partilhar daqui e outra gestão que se poderia aprender daqui, que poderíamos levar daqui para a frente, que seria abdicar desta linha e dizer que o preço, quando perde a média conjuntamente com esta, isto levar-nos-ia ao fecho das posições e que levaria à abertura dessas posições novamente neste período, porque estão mais ou menos ao mesmo nível. Porquê? Porque a média perde pendente, mas depois começam outra vez a recuperar. E como começa outra vez a recuperar, depois dela perder esta pendente, começa novamente aqui a recuperar, entra novamente ao mesmo nível. E aquilo que nos mostrou foi, qual é a lição que tiramos daqui? Ok, a média poderá ajudar a tirar uma posição, e aquilo que nos mostrou até agora a história do preço é que eu posso esperar e posso estar por uma questão de custo-oportunidade do capital noutros ativos, porque quando ela recuperar e sobrepassar esta média, está ao mesmo nível de quando a retirei. E aqui o meu capital não teve sujeito à incerteza de que o que é que poderia acontecer. Ele parou aqui, mas nós não sabíamos se ele não viria mais por aqui abaixo e se não teríamos que desfazer as posições mais abaixo. Então, no mínimo, a informação que levamos daqui é que, se usarmos a média como informação complementar, sabemos que perante o arrependimento temos a oportunidade de entrar exatamente no mesmo nível, estando apenas afeto à perda do spread, que isso só depois com os devidos testes, até porque este nível é ligeiramente abaixo em relação a este, só com os devidos testes é que poderíamos pôr à prova, mas para já diríamos que aqui não nos traz uma perda de eficiência. É a conclusão que nós tiramos para já. Bem, isto era aquilo que eu tinha a trazer para hoje, não maço mais com estes comparativos, apenas faremos mais uns ou dois que façam sentido, provar que realmente estão a mais porque são substitutos ou realmente devem se juntar porque são complementares. Indicadores como o ADX talvez sejam interessantes, como o RSI será um substituto, adiante já, um ADX pode ser um complementar, isso é coisas que poderemos ver em vídeos mais adiante. Para já, eu espero que vos tenha feito sentido o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um bem-aja, subscrevam, reencaminhem para os vossos contactos e cá vos espero na próxima semana.